Então, boa tarde a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma tarde, né, do nosso primeiro ciclo formativo do Programa Residência Pedagógica, PRP, e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da Licenciatura em Química da UFGD. Hoje temos a mesa 6, intitulada A Deficiência Visual e o Ensino de Química, Alguns Limites e Possibilidades. Para proferir essa mesa junto conosco, né, nós agradecemos muito, né, por ter aceito o convite, a professora Elisângela Magalhães Nonato, né, ela que vai passar um pouquinho do seu conhecimento, vai trabalhar com a gente, então, em nome do PIBID e do Residência Pedagógica, eu agradeço mais uma vez, né, acho que a Elisângela já está pela quarta vez conosco, né, em atividades distintas, tratando de temas parecidos, semelhantes, né, então agradeço novamente, né, por ter aceito o nosso convite. Então, primeiramente, quero só, além de agradecer, né, a participação da professora, agradecer a todos e todas que estão aqui, acredito que vai ser uma tarde, um restinho de final de tarde muito boa e muito produtiva. E vou apresentar um pouquinho a professora Elisângela para vocês, para quem não conhece. Então, a professora Elisângela Magalhães Nonato, ela é graduada em Pedagogia pela Unigran e possui especialização em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Educação Especial, Formação em Deficiência Visual, Braille, Soroban e Orientação e Mobilidade. A experiência profissional trabalhou na PAI de Viana, no Espírito Santo, como professora da sala da Rede de Recurso Multifuncional e professora de apoio da Secretaria Municipal de Educação de Dourados. E atualmente está como professora de apoio da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Amambai. Então, uma grande experiência, né, professora Elisângela, já aí nesse caminho, aí nesse trilhado aí sobre educação especial, e hoje ela vem falar um pouquinho para nós, né, sobre a sua experiência, focando um pouco mais, né, dando uma visão geral para nós sobre deficiências e focando mais na deficiência visual. Então, ela terá um tempo, né, ela perguntou, né, de quase em torno de 45 a 50 minutos, né, professora? E aí, no final, a gente abre para as discussões, para as colocações dos alunos e não só dos alunos, né, dos professores e professoras que estão aqui, convidados, né, se tiverem alguma dúvida, podem estar fazendo no final, né, da explanação da professora, e a qualquer momento pode estar fazendo comentários no chat, que depois eu repasso para a professora. Fique à vontade, professora Elisângela. Tudo bem, gente, boa tarde a todos, é um prazer novamente participar dessas formações que o pessoal de Química fornece. Eu acho, assim, esplêndido, porque a educação especial, ela está surgindo, é um público alvo, né, tá aí, tá aparecendo, antigamente era só o ensino fundamental, agora tá no ensino médio e tá chegando às universidades, né. Eu, particularmente, eu amo os pibidianos, quando eles entram na sala, aqueles rostinhos tudo empolgado, tudo muito novo, todos curiosos, né? E a gente acaba criando um círculo de amizade, criando um vínculo com essa galera, e quando eles saem, a gente fica até sentido, né? E aí a gente acaba transmitindo um pouquinho do que a gente sabe e aprendendo um pouquinho de química com eles, né? Já que a formação em pedagogia não envolve química, mas quando a gente está ali na sala de aula, você acaba acompanhando o aluno, você vai pegando um pouquinho de cada. Eu ainda falei esse dia que eu vou acabar fazendo química, porque a gente fica tão envolvido, lendo tanto, pesquisando, que isso vai dando uma empolgação, né? Você vai pegando um gostinho. Mas então, reforçando o agradecimento, eu que agradeço o convite, tá? Eu vou dar início, visto que a gente tem um prazo, né, para cumprir, e depois pode acabar atrapalhando o compromisso de vocês também. Essa vez eu coloquei uma apresentação que ela já vai acabar entregando, né? Porque Helena, tá conseguindo ouvir? Sim, perfeitamente. Tá aparecendo a apresentação? Ainda não. Não? Ah, tá. E agora? Agora sim. Agora sim. Fique à vontade. Então, beleza. Eu vou falando, a gente acaba se empolgando, mas qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Vamos fazer uma coisa
um pouco mais informal, que vai ficando todo mundo mais à vontade. Então, o nosso tema, né, é a deficiência visual e ensino de química, alguns limites e possibilidades. Tem limites? Tem. Quantos? Vários, né? Mas a química, ela acaba interagindo muito, ela participa, ela pede essa devolutiva do estudante, né? Então, ao mesmo tempo que tem um limite, também tem a possibilidade, né? Colocamos, assim, um tema mais alegre, né? Porque agora já está quase voltando, né? Então, nós vamos dar início com o conceito de deficiência visual. O que é deficiência visual? Né? São só os cegos? São os baixa visão? Quem são essas pessoas? Né? Como identificá-las? Então, a deficiência visual é definida como uma perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão. Essa parte total ou parcial é onde nós classificamos os estudantes com baixa visão ou visão subnormal, né, usamos esses dois termos, ou a visão, ou a perda total, que é a cegueira, né? E quando nós mencionamos esse termo congênita ou adquirida, o congênita é quando a pessoa já nasceu cego, então ela não tem nenhuma memória visual, né? E precisa de uma metodologia mais específica, né? Peculiar para o estudante poder aprender. E a adquirida, com o passar do tempo, com a evolução, a pessoa vai perdendo, né, a visão e pode ou não ficar totalmente cega, né? Esses dois termos da perda congênita ou adquirida, ela influencia muito no processo de aprendizagem, né? Porque quando o aluno, ele tem a memória visual, ele era vidente e foi perdendo, então se você fala assim, olha, hoje a grama tá bem verde, e aí ele vai lembrar do verde, vai lembrar da grama, do formato da grama, né? Agora, se o estudante ele já nasceu com a cegueira congênita, ele não tem essa memória. Então, é indiferente você falar se a grama tá verde ou a maçã tá vermelha, né? Ele não tem essa memória do formato, das cores, dos objetos. Então, isso influencia muito no trabalho, visto que a química, ela é uma disciplina que ela utiliza muito recurso visual, né? E você fala assim, mas professora, como que a gente vai ensinar, né? Ali as substâncias, os experimentos, né? E a gente vai estar vendo isso no decorrer do nosso bate-papo, tá? Esses níveis de acuidade, ele pode variar, né? Então, ele entra e determina os dois grupos de deficiência, como eu passei para vocês. Esse aqui é o símbolo da deficiência visual, tá, gente? Em alguns rótulos, em algumas propagandas, vocês vão visualizar. Temos algum site, né, que tem esse símbolo aqui, que já se refere à deficiência. Então, iniciando pela baixa visão, ela ocorre quando há uma grande perda da visão. Essa visão abaixo de 20% nos dois olhos, tá? Mas com alguma funcionalidade ainda preservada. Contrário da cegueira, né? Que aí já não tem. Aí você fala assim, mas, prof, a pessoa enxerga 5% de um olho e 50% do outro. Ela é considerada baixa visão? Não, né? Porque ela tem um olho com maior resíduo visual. Então, ela é considerada baixa visão quando ela tem essa perda, né, de 20% nos dois olhos juntos. Então, se você tem 5 em um e 10 em outro, então aí já é considerado baixa visão. Né? Diferente de alguns conceitos que pensam que as pessoas que usam óculos, né? O fulano tem um óculos que é um fundo de garrafa, mas depende dessa acuidade visual que ele tem. E quem determina isso? O médico especialista, né? Visto que ele passa por uma avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa, o médico especialista que determina através de exames clínicos, procedimentos específicos, às vezes é necessário usar medicações, né? Então, o médico, como especialista, ele que fornece o diagnóstico, e aí a gente acaba se norteando através desse diagnóstico. A baixa visão, né, a ambliopia, ou visão subnormal, ou visão residual, que a gente fala, ela é complexa devido à variedade e intensidade de comprometimento das funções visuais. Então, essas funções, elas acabam englobando desde a simples percepção da luz, né, até a redução da acuidade visual e do campo visual, que interfere na limitação, na execução de tarefas e no desempenho geral. Então, o campo visual, né, ele
quando você faz a avaliação funcional, né, o aluno já tem um laudo médico, muitas das vezes, e aí o campo visual ele sempre está acompanhado de alguma patologia. Então, quando o estudante ele tem uma deficiência no campo visual, ele está acompanhado de alguma patologia ou algum acidente que acabou comprometendo esse campo visual. Já a acuidade visual, ela interfere na percepção, né? A pessoa vê uma árvore de longe, ela consegue visualizar o formato, mas ela não determina o formato das folhas, dos galhos, né? Então, ela interfere na percepção de formas, de objetos, de cores, e acaba também interferindo na visualização desse indivíduo. Dentro dessa avaliação, né, uma vez que o aluno é diagnosticado baixa visão, daí vem a avaliação funcional, e aí essa equipe está preparada para poder dar um suporte. Então, vem as orientações, que recursos usar, né? Então, depende muito do diagnóstico do aluno, né? Tem recursos ópticos para longe, né, como o telescópio, que é usado para leitura no quadro negro. Ele restringe muito o campo visual, o telesistema, as telelupas, as lunetas. A gente também utiliza, né, nas salas de recursos multifuncionais, os recursos ópticos para perto, que são os óculos especiais com lentes de aumento, né, que serve para melhorar a visão para perto, que são os óculos bifocais, as lentes esferoprismáticas, lentes monofocais, esféricas e sistema de telemicroscópicos. Temos também as lupas manuais ou as lupas de mesa, né, de apoio, que elas são úteis para ampliar o tamanho da fonte para leitura, as dimensões de mapas, de gráficos, né, diagramas e figuras. Muitas das vezes essa atividade já vem ampliada para os estudantes, né, então quando o professor vai trabalhar o conteúdo em sala, o ideal é que esse aluno já tenha esse material adaptado em mãos para ele poder acompanhar em tempo real como os demais alunos, né? Até porque a inclusão é isso, a inclusão é você proporcionar, né, o direito de participação plena daquela pessoa, tanto dentro do âmbito escolar quanto fora. Então, ela tem o direito de estar ali, né, a Constituição, ela garante o direito de acesso e permanência do estudante com deficiência em sala de aula, e a inclusão, ela vem para poder proporcionar essa participação plena, tanto no ensino quantitativo, né, que ele não precisa aprender menos que os outros, quanto qualitativo. Não é porque ele tem a deficiência que ele não tem o direito de aprender como os outros aprendem. O que vai determinar isso são as adaptações, as adequações e os recursos que serão utilizados no decorrer da aprendizagem. Eu trouxe algumas imagens, eu não sei como é que está aparecendo para vocês, né, um exemplo de lupa, de mão, né, óculos. Aí tem a lupa, essas lupas aqui atrás também, né, que ela, vamos ver, apareceu aqui. Então, esses recursos aqui são os recursos ópticos, tá? Que são utilizados com o aluno, e aí ele proporciona uma maior visibilidade do conteúdo, das imagens, das figuras. Temos os recursos também, o não ópticos. Nem todos os recursos precisam ser ópticos, né? Esses recursos, eles são oferecidos aos alunos para poder fazer o uso diariamente. Esses recursos, tanto os ampliados, né, como a ampliação da fonte, de sinais, de símbolos gráficos em livros, apostilas, textos avulsos, jogos, agenda, né? Então, o núcleo de produção, aqui em Dourados a gente tem o NAP, né, que as meninas, elas trabalham continuamente para poder proporcionar isso para os alunos, que são as ampliações de fonte, de imagem. Tem o acetato amarelo, eu vou voltando nas imagens para vocês relacionar, tá? O acetato amarelo, ele diminui a incidência da claridade sobre o papel, que é esse acetato aqui amarelo, ó. Temos também o plano inclinado, né, que é uma carteira adaptada com mesa inclinada para que o aluno possa realizar as atividades com conforto visual e estabilidade da coluna também, que é esse plano de inclinação aqui, né? Esse plano inclinado aqui também é um recurso bem utilizado e ele faz bastante diferença
para o estudante. Temos os acessórios, né, que são os lápis 4B, 6B, canetas de ponta porosa, suporte para livros, esses cadernos com pautas pretas, né, espaçadas, o tiposcópio e os gravadores. Esse aqui é o tiposcópio, tá, meninas? Vou mostrar esse aqui para vocês, né? Porque ele, quando a luz reflete no papel branco, ele causa um incômodo, né? E aí, esse tiposcópio aqui, ele ameniza aquela claridade, né? Que reflete no papel e atrapalha. Ele também é utilizado para assinatura de documentos. Então, a pessoa vai assinar e ela coloca essa parte que tem esse vãozinho aqui em cima de onde vai assinar, e aí ele restringe o espaço que vai assinar. É bem utilizado também. Temos os softwares, né, com magnificadores de tela e programas de síntese de voz. Tem chapéu, bonés, que ajuda a diminuir o reflexo da luz em sala de aula e ambientes externos. E tem o circuito fechado de televisão também, que é um aparelho acoplado no monitor de TV, monocromático ou colorido, que amplia até 60 vezes as imagens e transfere para o monitor. Então, cada aluno, né, não tem uma receita pronta. Ah, qual que vai usar com esse aluno, qual que não vai? Então, cada aluno tem uma especificidade, tem uma necessidade, e aí a equipe escolar tem que estar procurando meios para adequar, para oferecer esses recursos para o estudante, né? Eles acabam somando muito, proporcionando que eles consigam aprender com a mesma qualidade do que os outros alunos. Esses recursos não ópticos, eles ficam disponíveis na sala de recurso, né? Então, os professores têm acesso. A gente também tem um contraste, tá? Que eu coloquei aqui. E a luz, uma luz adequada no ambiente escolar, né? A posição da carteira também, onde o aluno vai sentar, né? Que consiga contemplar uma visualização de todo o espaço, para ele poder conseguir seguir a sua rotina acadêmica, né? E aí, partindo da baixa visão, a gente já entra na cegueira. Mas quem é considerado cego, né? Quanto que ela precisa ter de perda para ser considerada uma pessoa cega? Então, a pessoa, para ser considerada cega, ela corresponde a um dos critérios seguintes. A visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos. Isto é, ela pode ver a 20 pés, que dá em torno de 6 metros, o que uma pessoa de visão normal pode ver a 200 pés, que é em torno de 60 metros. Ou se o diâmetro mais largo do seu campo visual subentende um arco não maior do que 20 graus, ainda que a sua acuidade visual nesse estreito campo possa ser superior a 20/200. Isso aqui é a consideração, tá? Que o Instituto Benjamin Constant, ele orienta, né? É um critério. O Instituto é a primeira escola para pessoa cega no Brasil, então ela é uma referência. Eles trabalham com produção de materiais e fornecem gratuitamente para as escolas. Fornecem também informações. E aqui o Brasil, ele, na questão de deficiência visual, ele é muito bem requisitado, né? Visto que o Instituto, ele foi trago pelo José Alves de Azevedo, né? E há anos vem proporcionando esses materiais, essas qualidades de ensino para esses alunos com deficiência visual. Então, esses aqui são os recursos que nós utilizamos com o aluno com deficiência visual com cegueira, tá? Ele inicia pela reglete. Por que pela reglete? Porque a reglete, ela é um recurso mais acessível em questão de valores. Uma reglete, ela custa em torno de 120 a 180 reais, dependendo do local onde a pessoa compra, né? Então, essa parte de alumínio aqui ela é a reglete, né? Essa aqui é a punção, que é em forma de perinha, e essa parte de madeira que é a prancha, né? Então, coloca o papel, segura, e aí aqui o aluno, lá no começo da alfabetização em Braille, ele vai aprender que na reglete negativa, ele registra da direita para a esquerda. Por quê? Porque ele vai furando, vai fazendo esse movimento de punção, vai funcionando. Então, depois que ele escreve, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas cada vazio desse daqui é chamado cela, né? Aqui a gente tem a reglete em forma de pasta. Ela é um pouquinho mais difícil de encontrar e mais caro também. Então, cada
cada vazio desse daqui é uma cela, que corresponde a cada letra, né? Então, o Braille é composto por 64 códigos, né? 64 combinações. Algumas obras trazem ainda o número de 63, mas assim como na tinta, a gente escreve uma palavra, dá o espaço, outra palavra, então no Braille também tem. Então, vocês vão perceber que tudo que vocês fazem em tinta, em Braille também é possível fazer, né? Então, esse aqui é o primeiro recurso que o aluno utiliza. Como ele vai furando, ele fura de um lado, aí ele vira a folha e vê do outro lado. Então, por isso que escreve da direita para a esquerda, porque quando ele vira a folha, para poder ler, os pontos estão invertidos. Então, o lado da cela dele, que é 1, 2, 3, passa a ser 4, 5, 6. Depois a gente vai combinar a formação no presencial, né, Elane? Para a gente poder fazer uns exercícios, né? Sim, sim. Então, essa aqui é a reglete, né? Essa aqui é a máquina Perkins Braille, tá? Tem a aberta, tem a fechada, né? As duas com as mesmas funções. Então, vocês podem ver que tem a combinações de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Braille ele tem essa combinação. Então, cada letra ou cada código, ele corresponde a combinações de pontos. Então, o A é só o ponto 1, o B é 1 e o 2 junto, o C é 1 e o 4. Então, você vai trabalhando com a memorização desses pontos. Quando o aluno ele vai ser alfabetizado em Braille, a gente trabalha muito com a memorização, com a repetição, para ele poder decorar aqueles números. Então, quando ele vai escrever a palavra, ele vai usar combinações desse código aqui para poder registrar uma letra, e aí letra por letra forma a palavra. Aí as pessoas perguntam assim, prof, mas aí quando ele está com a máquina assim na sala de aula, ele consegue registrar no mesmo tempo que os outros alunos, né? Ele não vai ter uma perda de conteúdo, vai ficar atrasado? No Braille, a gente trabalha com uma redução, né? Um conteúdo mais enxugado, mais específico. Eu costumo dizer que o Braille é bem espaçoso, né? Porque por conta que ele é alto relevo, então quando você utiliza um parágrafo de 4, 5 linhas em tinta, tá quase uma folha do Braille, né? Dependendo do tamanho das palavras. E aí, quando você começa a registrar várias folhas, quando você vai guardar esse material, ele cria um volume. Então, por isso que eu falo que o Braille é um pouquinho espaçoso, né? E aí não pode apertar, senão acaba desfazendo o ponto. Dentro desses recursos que nós utilizamos com a pessoa com cegueira, nós temos também as máquinas, as impressoras Braille, né? Depois que o aluno, ele domina a reglete, né? Aí ele passa para a máquina ela tem um valor bem mais superior, tá em torno de 6 a 7 mil reais uma máquina dessa. Depois ele passa para o computador, né? Que aí ele vai dominar vai trabalhar a memorização do teclado e ele vai trabalhar os softwares que dão suporte para ele trabalhar. Por que é tão importante o aluno dominar esse recurso tecnológico, né? Que é o computador? Porque o computador, ele comporta, né, os programas que ele vai utilizar para o resto da vida dele. Então, se o aluno entra na universidade e ele tem um notebook, ele com esses softwares, o que o professor vai falando lá, ele vai registrando, porque os programas fazem a leitura de tela, e aí depois ele salva e pode mandar imprimir tanto em braille quanto em tinta, né? E ele pode ir armazenando esses arquivos, depois acessar para poder escutar, né? Coloca lá, acessa o software vai lendo para ele e ele vai relembrando tudo que ele registrou na sala de aula. Então, esse aluno, ele está sendo contemplado, né? Ele está tendo a mesma oportunidade que os outros. E é dentro dessa inclusão que a gente vem trabalhando. Esse recurso aqui é o Soroban. O Soroban, ele é utilizado para fazer cálculos, né? A calculadora que os cegos utilizam. Ele é um pouquinho mais... As pessoas têm até medo do Soroban, né? Que ele é um pouquinho mais difícil de manusear, mas uma vez que o aluno aprende as técnicas, aí ele vai só trabalhando. Dentro da química, a gente tem alguns cálculos também, né? Então, é importante que o aluno domine o Soroban para quando ele chegar na disciplina de química, ele saber realizar os cálculos, tá? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Então, vamos passar.
Esse recurso tecnológico que eu falei, ele é referente aos softwares, tá? Aqui no Brasil, a gente tem várias opções de softwares, né? Alguns são pagos, como o Virtual Vision, o JAWS, mas também tem outros que são gratuitos, que é o DOSVox e o NVDA, que é muito utilizado. O DOSVox, ele foi criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma equipe show de bola, e aí eles criaram esses softwares, e ele é um dos softwares mais utilizados pelo estudante com deficiência visual, né? Ele dá recursos de acessar a caixa de e-mail, de criar pastas, de arquivar conteúdo, de selecionar esse conteúdo para ele estudar para a prova. E o NVDA, ele faz uma leitura de tela, né? Então, ele vai direcionando, vai norteando o estudante aonde clicar, aonde entrar, aonde sair, fechar, recusar. Então, todos esses recursos que o vidente tem, o deficiente visual também tem com esses softwares, tá? Aí você entra na sala e tem um aluno com deficiência e você tem que trabalhar um conteúdo bem visual. E aí bate aquele desespero, né? O que trabalhar? Como que eu vou contemplar esse estudante com deficiência? Mas é bem tranquilo, gente. Então, a grafia em braille, agora entrando dentro da química, ela teve uma última versão disponibilizada em 2017, né? E ela dispõe de símbolos representativos para transcrição em braille do componente curricular. Então, o curso de química, ele tem uma grade curricular, né? E o professor, ele tem que trabalhar duro para contemplar toda aquela grade. E essa última versão de química, ela vem disponibilizando justamente isso, que são diferentes posições, diagramas, notações específicas, determinadas figuras, estruturas. Por quê? Porque permite o maior e o melhor acesso das pessoas cegas aos textos científicos da educação básica e do ensino superior. Então, essa nova grafia, ela contempla não só o estudante do ensino médio, mas também os alunos do ensino superior, da universidade. Dentro desses princípios do processo de ensino de aprendizagem em química, eu gosto muito de acompanhar essa linha de pensamento, né? Por quê? Porque cada disciplina, ela tem as suas particularidades, com conteúdos singulares, bem específicos, e aí cabe ao professor, né, atingir e contemplar esse estudante. Então, eu trouxe para vocês essa proposta curricular de química, né, ela é utilizada com fundamentos e pressupostos do Eduardo Fleury Mortimor, da Andrea Horta Machado e da Lilavete Isopotes Romanelli. Ele traz essas três abordagens aqui, que nós utilizamos não só na química, mas nós conseguimos resgatar em outras disciplinas também. Por quê? Porque dentro desse triângulo, né, que representa as relações entre esses aspectos de conhecimento químico, eles também proporcionam o ensino, como deve contemplar. Então, aqui eu peguei nessa ordem aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, mais acessível. Mas a Elane pode ir me orientando, tá, Elane? Porque essa parte de química aí eu só tive no ensino médio, não tive no ensino superior. A parte de fenomenológico ou macroscópio. Então, essa parte, ela é o quê? É a parte que são percebidas no mundo. É o concreto, é o visível, é o observável. É a parte mais formal do ensino. É onde o professor utiliza experimentos, né? E aí, como que vai contemplar esse estudante com deficiência visual? Então, a representação e estruturas de fenômenos por meio da linguagem simbólica, ela pode se tornar um obstáculo se o aluno cego ou com baixa visão não tiver como percebê-la. Logo lá no início, quando eu falei da cegueira congênita ou adquirida, nessa parte aqui determina muito o trabalho, né? Então, porque se o aluno ele teve uma cegueira adquirida, ou seja, ele foi adquirindo com o passar do tempo, então ele enxergava antes, né? Então, quando você falar assim, tem um símbolo de radiação, né, de radioatividade aqui, ele vai tentar resgatar na memória dele como que era aquele símbolo. Então, não adianta o professor colocar esse símbolo aqui em 3D se não tiver uma descrição para ele associar
o símbolo com a descrição. Vai ficar simplesmente uma imagem vazia para ele, né? Agora, se esse estudante nunca enxergou, indiferente do símbolo, vai ser a mesma coisa. Então, a gente trabalha com essa parte aqui, por que concreto e visível? Porque é onde a parte que a gente precisa ter uma adaptação maior, né? Para o aluno criar uma memória visual daquela imagem e você também descrever aquela imagem. O que é, para que serve, aonde é utilizado, e você vai fazendo essa associação. Essa parte do braille com o conteúdo, ela tem que estar sendo trabalhado paralelamente. Né? Não adianta trabalhar só o braille, esquecer o conteúdo, ou trabalhar o conteúdo e não incluir no braille. Então, o aluno vai ficar prejudicado se não houver essa parceria desses dois conteúdos. Aí eu coloquei aqui para refletir um pouquinho. Por quê? Porque no ensino de química, sem ter acesso a essas representações e às suas descrições, o aluno com deficiência visual passa a ser excluído do processo de ensino e aprendizagem pela falta de informação. Então, o mesmo acontece quando o professor aborda alguns gráficos, alguns esquemas utilizados para indicar alguma variação que acontece no processo do estudo. Se não houver uma descrição dessas imagens, dessas figuras, de tabelas, de esquemas, o aluno dificilmente vai conseguir relacionar, tá? Aqui, o sistema, eu trouxe umas fotos desse sistema fenomenológico, ou né, macroscópico, que a gente usa. Por quê? Porque nessa imagem aqui, o estudante, quando eu falei que aqui, esse triângulo, né, que a química proporciona para a gente, essa linha de raciocínio que norteia o trabalho tanto do professor quanto dos estudantes, ela é excelente porque ela acaba contemplando as outras disciplinas também. Né? Então, aqui o aluno tem o globo adaptado, né? Tá em braille aqui para ele, então ele consegue diferenciar, determinar, se orientar através do tato. Essa segunda imagem já é uma aula de biologia, né? A gente estava no laboratório, então pergunta, você sabe o que é um tatu? O aluno não faz ideia que é um tatu, porque o estudante não tem memória visual. Então, se colocar um tatu, colocar um bicho preguiça, para ele é indiferente, né? Então, ele precisa criar uma imagem, uma memória desse objeto. Então, nem todos são táteis, né? Não podemos colocar tudo para o aluno... Opa, perdão. Para o aluno tatear. Mas o que é possível, a gente coloca, e o que não é, a gente vai adaptando e adequando conforme a habilidade do estudante. Então, o estudante, ele não tem a visão, né? Mas ele tem um tato, porque foi trabalhado textura com ele tem uma audição, uma percepção, né, do olfato. Então, essas habilidades a gente vai potencializando de acordo com o conteúdo, de acordo com a disciplina. Aqui nessa imagem do lado esquerdo de quem está olhando, a gente está trabalhando nas placas tectônicas, né? Então, a gente fez uma adaptação com velcro ali, para ele colocar, para ele tirar, para ele imaginar como são os movimentos das placas, né? E aí o professor trabalhando aonde que acontece esse movimento das placas. Então, assim, o aluno, ele foi contemplado com o conteúdo. E acaba que os outros estudantes também utilizam, às vezes, esse recurso, compartilham, porque quando fala, a gente esquece, mas quando fala e mostra, né, então o índice de memorização ele é bem maior. E esses recursos aqui, quando você trabalha com coletivo, ele acaba contemplando não só os alunos com deficiência, mas aqueles alunos também que têm uma dificuldade de aprendizado, aqueles alunos que têm que não têm o mesmo conteúdo, né, não foram estimulados, tem uma perda. Então, esses recursos, quando ele contempla todos, a gente está realmente colocando a inclusão em prática. Aqui na imagem do lado direito, né, nós fizemos algumas adaptações, e aí o aluno consegue relacionar, que é o caso da fase macroscópica, que ele consegue relacionar a figura com a descrição. Né? Então, quando falar das zonas tropicais aqui, que ele está tateando, ele vai na descrição e vai ler que está escrito zonas tropicais. Tá? Aqui também eu coloquei essa imagem, né, que ele foi na usina Sérgio Mota, e trabalhando nas placas, né? Perdão. E aí,
o que é uma placa, como está a posição da placa, qual é a função. Então, tudo foi explicado, mas ele não conseguiu criar uma imagem dessa placa. Então, até onde foi permitido, ele pôde tatear e criar essa imagem. Então, quando a imagem é criada, ele relaciona com o objetivo da descrição, né? O que é, para que serve, posição que está. E aí sim ele absorve esse conteúdo. Aqui, quando a gente foi na feira de exposição, né, falava de cavalo. Cavalo é bonito, cavalo sei o quê, mas qual é a diferença do cavalo, né, para um outro animal, se ele nunca viu? Então, pode tatear? Pode. Então, a gente vai tatear para criar também a memória visual do cavalo. Essa parte tátil, ela é imprescindível para o aluno com deficiência visual, principalmente com cegueira, né? Então, ele tem que ter um cuidado especial com os dedos, né? Para não cortar, para não machucar, porque senão depois vai afetar totalmente a sua leitura. É bem trabalhado também a parte de textura, ele saber diferenciar uma textura da outra, para poder, já quando ele for tatear algum conteúdo, algum objeto maior, ele ter essa diferenciação do que é. Agora, entrando na parte teórica ou microscópica, que é um pouquinho mais peculiar, né? Eu trouxe as imagens aqui, mas eu também trouxe, eu peguei com as meninas lá do núcleo, porque elas fizeram um favor imenso de emprestar, né? Eu trouxe material em termoforme também, um material bem utilizado, que eu vou estar passando para vocês. Então, essa parte teórica ou microscópico, nós vemos lá no triângulo, né? Nós observamos da parte macroscópico e agora vamos na submicroscópico ou teórico microscópico. Então, são explicações baseadas em modelos mais abstratos, né? Que incluem entidades não diretamente perceptíveis. Então, se falar assim para o aluno vidente, um átomo, olha no microscópio e veja lá naquela imagem ampliada. Então, o aluno vai criar um conceito, uma memória visual. Mas e quando o aluno é cego, né? O que você falar é diferente, porque até quem enxerga não consegue ver a olho nu, né? E aí eu trouxe essa imagem, se vocês vão conseguir dar uma olhadinha. Essa aqui é a imagem de um modelo de átomo, né? E esse material é termoforme. Porque aqui ele é impresso em tinta, colorido, e tem tipo desse plástico aqui, né? Que ele é impresso e tem a parte em braille, né? E ele é tátil. Então, o aluno, com a explicação do professor, ele vai associar a figura e criar essa imagem visual aqui, né? Esse material fica disponível no núcleo, né? E aí pode estar sendo utilizado com o aluno. As meninas fazem um termo de empréstimo, a gente utiliza e acaba devolvendo, porque contempla todos os alunos da rede. E aí eu trouxe também eu falo que é o terror dos alunos, né? Que essa tabela periódica, tem a imagem dela, mas eu a trouxe em termoforme também, né? O interessante dessas tabelas, desse material, é porque eles contemplam todos os alunos. Então, quando a gente coloca esse material para os estudantes videntes utilizar, eles acabam aprendendo bem mais fácil também. E aí, por que não colocar, né? Os estudantes, às vezes, têm essa liberdade, o professor tem uma metodologia mais específica, do aluno sentar junto, de um aluno, porque eles têm uma linguagem própria, né? Então, quando a gente utiliza esse material aqui em sala de aula, acaba potencializando o aprendizado desse aluno. E os estudantes, eles têm uma linguagem própria, né? Às vezes o professor fala, explica e ele não consegue compreender. Aí o colega vai lá e explica na linguagem deles, que eu falo, e aí eles conseguem assimilar melhor o conteúdo. Então, os acadêmicos, eles podem, né, eles têm essa liberdade para estar criando esses recursos também com outros materiais, né? Alguns têm habilidade de confeccionar, esses materiais podem ser confeccionados também. E interessante sentar com o estudante, né, conhecer esse estudante com deficiência, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, qual a melhor forma para ele, o que facilita, o que dificulta, ter acesso ao estudante. Às vezes, o estudante com deficiência visual está trabalhando ali orientação e mobilidade no pátio, conhecendo
os espaços da escola, aí a pessoa pergunta como que é o nome dele, né? Como se, além de não enxergar, ele também não escutasse. Então, é um aluno, né, normal, um aluno com desejos, com frustrações, como qualquer outro estudante. E aí, cabe ao professor, né, se aproximar desse aluno, tentar conhecê-lo, ver o que ele tem de habilidade para poder estar potencializando de acordo com o conteúdo, de acordo com a disciplina. Essa parte, a representacional ou a simbólica, que é a parte mais atrativa, né, dos estudantes de química, ela é a natureza simbólica que facilita a comunicação por meio da linguagem científica, né, como, por exemplo, as formas e equações químicas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu peguei, assim, dentro da grafia de Braille, né, química, alguns conteúdos aleatórios, de acordo com o conhecimento de cada um, vocês já vão se identificando, né? Se já chegaram, se já passaram desse conteúdo. Então, esse primeiro exemplo é o exemplo de cargas elétricas de espécies químicas em equações. Vocês podem observar que, da mesma forma que está em tinta, foi possível passar para o Braille. Então, esse aluno, ele tem acesso ao conteúdo. Ele vai conseguir aprender, né, desde que seja explicado, representado em braille, em textura, esse conteúdo específico. Então, a gente tem aqui, né, o código de maiúsculo, o H, aí o código de mais, o código de abre parênteses, aí as letras, fecha parênteses. Então, tudo que está na química também foi passado para o braille. Aqui nesse segundo exemplo, né, representacional ou simbólico, eu já trouxe as representações dos elementos químicos e cadeias carbônicas. Então, aqui, né, as cadeias, aqui os elementos químicos, né, o carbono e a descrição em braille. Então, da mesma forma que está em tinta, também está em braille. Né? Tem o H, código de maiúsculo, o H e o E, aí o hífen, e aí a descrição. O que é esse HE? É o hélio, né? O carbono, o magnésio, o sódio, o oxigênio. Então, esse aluno, ele está sendo contemplado? Ele está, né? E uma vez que ele foi contemplado, ele também tem o dever de dar uma devolutiva ao professor. Né? Da mesma forma que nós temos direitos, também temos deveres. Se o professor planejou a aula dele certinho, providenciou meio de adaptação e adequação, contemplou esse estudante, o estudante tem que dar devolutiva para o professor, né? Aí o professor fala assim, mas eu vou fazer a prova oral, a prova escrita, do jeito que você preferir. Se for escrita, ele vai saber representar isso aqui em braille, vai registrar na máquina dele, ou no computador, né? Ele vai registrar certinho, porque ele também tem que ser cobrado, né? Aqui o segundo exemplo, tem a cadeia carbônica de tamanho determinado, então vocês podem ver que o mesmo esqueminha que tem aqui, o C com índice inferior 8, H, índice inferior 18, aí o hífen, octano, então tudo está descrito em braille também, até essas imagens aqui. Aí fala assim, professora, eu vou ter que trabalhar isso em braille com ele? Eu vou ensinar o conteúdo de cadeia carbônica e ainda vou ensinar? Não, esse aluno, ele foi preparado toda na vida acadêmica dele, né? Ele entrou para a escola, frequentou a sala de recurso, ele aprendeu o braille, aprendeu o soroban, orientação e mobilidade, tecnologia assistiva. E aí, quando esse aluno chega na universidade, esse aluno, claro que nem todos os símbolos vai saber tudo na vida, né? Nem nós, videntes, não conseguimos aprender tudo assim. Mas ele já tem uma base para poder adquirir esse conhecimento. Então, quando você falar assim, lembra que a gente trabalhou oxigênio lá em química no primeiro ano? Ele vai, deixa eu lembrar aqui. E vai lá na memória dele, vai resgatar essa memória. Se ele não souber, ele vai pedir ajuda e o professor vai estar auxiliando. Porque até os alunos videntes esquecem, a gente passa um conteúdo, aí quando vai cobrar, tem aquela parte de revisão, aquela parte de fazer, contemplar novamente aquele conteúdo para o estudante poder lembrar, né? E aí imagine os alunos que nunca viu, né, essas imagens conforme os outros estudantes. Aqui nesse terceiro exemplo, eu trouxe a anotação, né, de livros e a carga elétrica de espécies químicas. Então, essas imagens aqui, né, também representada H2O, né, e
Eu lembro até a vez que tava uma piada, né, rolando. Ah, já tomou H2O? Aí os estudantes, não, nunca tomei isso aí, não posso tomar, não. E aí eu perguntei para o estudante, você já tomou H2O? Aí ele falou assim, não quero água agora, não. Ele já relacionou, né? Já foi oferecido esse conteúdo anteriormente e relacionou. E tem a imagem dele aqui, né? Para vocês darem uma olhadinha. Os cálculos também, né, gente? Química também tem cálculo, né? E aí o aluno também, ele, né, se tem adaptação em Braille, se tem um conteúdo em Braille, esse aluno também, ele tá participando ali da aula certinho. Aqui eu coloquei umas referências, tá? Que eu gosto de utilizar o Instituto Benjamin Constant, o Ministério da Educação, né? E os artigos também de Mortimer, de Machado e Romanelli. Eu coloquei um poeminha aqui, que eu não sou muito de poema, mas eu gosto muito dessa foto do Henrique, né? Foi a viagem que nós fizemos na usina, e aí eu falei assim, vamos tirar uma foto, mandar para a avó, para ela ver que você tá bem, né? Aí ele falou assim, como que eu fico? Eu falei, fica do jeito que você quiser. Representa como é que tá o seu estado hoje. Aí ele abriu os braços e tirou a foto. Aí eu coloquei, veja. Veja com os olhos, veja com a mão, veja com o ouvido. Mas, acima de tudo, veja com o seu coração. Então, a palavra que a gente tem para o momento é empatia, né? Muitos desses alunos, ele vem com um histórico de vida bem mais complicado, né? A gente tem que também trabalhar o socioemocional desse estudante. E ninguém nasce pronto, nasce preparado para ter ou ser alguém com deficiência, né? Hoje a gente está aqui todo mundo se vendo, trabalhando. Amanhã alguém pode sofrer um acidente e perder a visão, e aí? Né? Então, quando a pessoa fala assim que o estudante ele atrapalha os outros, né, essa fala não é coerente com a nossa realidade. Às vezes o estudante vidente atrapalha muito mais do que o aluno com deficiência, né? E aí esse estudante, ele tem desejos conforme os outros, ele tem frustração, ele tem ansiedade, né? Ele tem uma forma diferente de enxergar, mas ele também enxerga, né? Eu falo que às vezes eles são tão observadores que acabam enxergando até mais que a gente. E aí essa aqui foi a apresentação. Muito obrigada, professora Elisângela, pela linda explanação, como sempre, boas reflexões, né? Boas provocações que você nos apresenta. Eu acho que cada vez que você vem, né, aqui, mesmo dessa forma remota, como você falou, a última vez a gente foi presencial e você fez com que os nossos alunos, né, PIBidianos, manuseassem todos esses materiais e se sentissem um pouco, né, deficientes visuais e tudo, e foi... O online não nos permitiu isso, mas não nos deixou também sem reflexões ou sem argumentações. Então, parabenizar mais uma vez por trabalhar essa temática e você ser muito defensora disso também, Elisângela. Então, a gente agradece nesse sentido. E temos algumas perguntinhas, alguns questionamentos. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro a pergunta da Rayane de Lima Figueiredo. A Rayane era nossa aluna do PIBID, agora ela acho que está só como aluna de estágio, não sei se ela está no residência pedagógica, mas acho que você chegou a dar formação para ela. Ela colocou assim, como incluir um aluno com deficiência visual nesse período remoto? É possível ele aprender química? Tudo é possível, né? O professor sobreviveu à pandemia, então tudo é possível. Então, quando o professor ele faz esse planejamento, né? O planejamento é algo muito minucioso, que é aquele momento que o professor senta e planeja. Então, quando ele vai planejar, tem que pensar em todos, né? Indiferente de deficiência, diferente de situação. Então, quando eu planejei um conteúdo ali na minha disciplina, eu vou pensar o que eu vou utilizar, né? Depois que você conseguiu imaginar o que você pode utilizar, você pode adaptar isso, passar para o concreto, passar para o real, né? Você pode colocar esse material no envelope, né? Esterilizar, passar o álcool e deixar na escola, a família busca, ou deixa na casa do aluno, né? E depois, por ligação, a gente trabalhou lá em Amambai, nesse período de pandemia, e marcava o horário X, quando tinha muita gente em casa, tinha um responsável, ia lá com distanciamento, com máscara, com aquele face aqui, né?
e aí acaba ensinando o aluno também. Então, a pandemia, ela veio, eu acho que ela veio nos mostrar o quão adaptável o professor é, sabe? Nada substitui um professor em sala de aula. E aí, com o seu objetivo, qual é o seu objetivo com aquele conteúdo? O que você quer que seu aluno aprenda? Coloque isso em prática, anota, registra, pesquisa. Então, você pode contemplar tanto os alunos com deficiência, quanto os alunos que não têm deficiência, porque às vezes os alunos que não têm mais dificuldade do que os alunos com deficiência. E esse material que você produz, você vai observar como que ele enriquece a aula. Eu falo que o visual, ele chama a atenção, ele prende a atenção. Porque hoje em dia, eu falo que essa geração ela veio assim com um defeitinho no software dela. Então, eles perdem a atenção muito rápido. Se não for algo que realmente chame a atenção, eles ficam dispersos. Então, o professor tem que estar mantendo sempre aquela ocupação para eles não ficarem ociosos, né? E estar produzindo. E por que não eles mesmos produzir? Uma vez que você trabalhou o conceito com eles, coloca eles para produzir. Olha, às vezes eles vão te surpreender e mostrar mais habilidade do que nós, professores mesmos, porque eles são muito criativos. Obrigada. Vamos agora para a pergunta da Tainara. Ela ficou com uma curiosidade a respeito das máquinas, Elisângela. Uhum. Ela pergunta se a escola é responsável por solicitar essas máquinas que são disponibilizadas para os estudantes. Como é que é feito essa... É assim, depende muito, porque o aluno, às vezes ele está na rede municipal ou às vezes está na rede estadual. Né? Na rede municipal, até vou esclarecer, Lani, peço desculpas que eu não atualizei. Eu agora não faço mais parte da equipe de Amambaia, eu faço parte de Dourados, tá? Eu estou lotada no SAOP, que é o Serviço de Avaliação e Orientação Pedagógica, né? Tanto para deficiente visual quanto para auditivo. Nós trabalhamos numa equipe lá. E aí, esses núcleos, eles têm esses materiais, né? Temos também o CAP-DV em Campo Grande, ele recebe recurso federal, então é adquirido e é mandado para os núcleos. Então, os núcleos, eles acabam fazendo a distribuição conforme o aluno. Esse material, ele tem um selozinho, que é um patrimônio, né? E aí, vai um termo de empréstimo, e aí o núcleo empresta essa máquina para a escola utilizar com aquele aluno. O aluno saiu, o aluno se formou, devolve para o núcleo, porque também outros alunos irão utilizar. A máquina é um recurso, assim, muito caro, né? Custa, no mínimo, se você for pegar uma máquina usada, uns 4, 5 mil reais, uma usada. Nova é acima de 6 mil. Então, não é um recurso que o governo tem para ficar comprando. Às vezes, nem papel a gente consegue, né? Os recursos são tão limitados, tudo que tira da educação. Então, quando vem esses recursos, a gente tem, assim, um modo de trabalhar com esses empréstimos. Então, empresta, o aluno desocupou, devolve. Empresta, desocupou, devolve. Porque tem essa rotatividade, né? Entendi. Agora, a Nicole Pereira Martins de Lima, ela pergunta o seguinte, tem uma dúvida, professora. Em um momento de explicação em que o aluno tem uma dúvida, que geralmente utilizamos grafias no quadro, né, para encontrar outras formas de explicar, de maneira mais imediata, né, mais pontual. O aluno perguntou, a gente vai para o quadro. Como que poderíamos, então, explicar para o aluno com deficiência visual, acontecendo a mesma coisa? Isso aí é uma coisa que a gente vem batendo nessa tecla, vem batendo, por quê? Porque, às vezes, o professor faz planejamento, e ele não passa esse planejamento para o professor apoio, o professor da sala de recursos, poder adaptar com antecedência esse material. Então, quando ele passa com antecedência e fala assim, professora, semana que vem vou trabalhar esse conteúdo aqui. O professor corre lá e adapta, né, de forma tátil, de forma auditiva, então o aluno pode escutar uma explicação daquela lá, pode tatear. Então, quando o professor vai explicar para os alunos videntes, o correto é que o aluno com deficiência visual, ele já tem em tempo real aquele material adaptado ali para ele. Então, o professor chega assim e fala assim, galera, vamos abrir um livro didático na página 63 e vamos pegar. Então, o aluno, ele já, com deficiência visual, ele já tem aquele conteúdo em braille, inclusive imagens, porque as meninas do NAP, elas produzem tudo que está em tinta, produzem também em braille, né? E elas colocam a imagem perfeita e embaixo coloca a representação daquela imagem, explicando o que é aquela imagem. Então, por isso que é importante o professor planejar com antecedência, passar para o responsável adaptar, e aí o responsável
passa para o aluno. Então, quando o aluno fala assim, professor, eu não entendi que você fez um cálculo aí dessa tabela, ele vai falar assim, então pega a sua tabela aí em braille. Ele vai pegar a tabela em braille, qual que você entendeu? Me mostra. Ah, tá, então isso aqui eu vou te falar o que é. E aí explica um pouco para o aluno. Porque se não houver essa parceria, se não houver essa colaboração entre os professores, professor de química, professor de apoio, professor de recurso, infelizmente o aluno não será contemplado com esse conteúdo. E o responsável pelo aluno é quem? É o professor regente. Porque o aluno não é do apoio, o aluno é da escola. E o professor lotado como na escola é responsável. Pois é, mas aproveitando a pergunta da Nicole, supondo que eu, então, sou professora lá, né, do seu aluno, você é minha professora de apoio junto, e eu repassei todo o material e você tem o material em braille, mas continuando na mesma pergunta da Nicole, se surge alguma coisa que eu não consigo responder, tipo, que estava dentro do material, que surgiu alguma coisa meio que de última hora ali que eu tenho que explicar, como que seria o procedimento, Elisângela? A gente trabalha com associação, é a mesma coisa das cores. Como que eu vou falar para o meu aluno que a maçã dele tá verde ou tá vermelha? Então, por associação. Então, né, o aluno foi trabalhado já a associação de cores. A gente trabalha aqui através do paladar, através do olfato. Então, pega a grama, tá verde, ó, esse aqui tá verde. Então, se você falar assim, olha, a grama tá tão verdinha, ele vai lembrar daquele cheiro e vai associar. Então, a mesma coisa nessa tabela. Então, se tem uma parte daquela tabela que ele não entendeu e não tem ali pronto, a gente parte para a associação. Né? Você vai associar aquele conteúdo com outra coisa, principalmente se esse aluno já tem uma bagagem. Né? O aluno com deficiência visual, ele tem um tempo, eu não falo assim mais demorado, mas ele precisa de um tempo mais para assimilar. Por quê? Porque é igual o computador, você digitou no teclado, que manda informação para o monitor, que vai para o CPU. O CPU processa, devolve o monitor e você vê. O aluno com deficiência visual é a mesma coisa. Ele está ali, ele vai tatear com a mãozinha, que vai mandar informação para o cérebro vai processar, vai lá na bagagem que ele tem, nas informações que ele já tem, vai processar e vai dar a devolutiva para ele. Então, esse aluno ele demora um pouco mais para realizar a leitura, ele não vai pegar lá e vai ler na mesma intensidade que os outros, a mesma fluência. Ele demora um pouco mais para codificar o braille, né? Ele demora um pouco mais para assimilar, só que uma vez que ele aprendeu, ele assimilou, você pode perguntar, olha, lembra, ele vai te lembrar daquele conteúdo, né? É por isso que a gente trabalha bem mais devagar. Na parte de deficiência visual, a gente não trabalha o quantitativo, a gente trabalha o qualitativo. Por quê? Porque se não hipótese alguma, ele pode aprender errado. Uma vez que ele criou a memória daquilo ali, ele aprendeu, para ele desaprender, vai demorar muito tempo. E você acaba sacrificando esse aluno. Então, aí eu falo assim que às vezes, dentro da deficiência visual, o menos ele é mais. Eu não quero que ele saiba tudo, eu quero que ele pegue aquele conteúdo ali de reações, vou colocar um termo de reações ali, e ele vai saber me explicar tudinho o que é. Então, se ele entendeu, ele compreendeu, quando você cobrar ele na prova, ele vai saber te dar devolutiva. Sim, sim. Agora a Mônica Pereira pediu a fala. Mônica, pode perguntar. Mônica? Ela tinha pedido a fala. Pode ativar seu microfone, Mônica. Oi, prof, desculpa, apertei aqui sem querer, mas linda palestra, estou adorando, viu? Sempre aprendo muito com a prof. Tá bom? Estou gostando muito, estou aqui ouvindo e participando. Linda palestra, viu? Que bom, Mônica, bem-vinda. Obrigada, prof. A próxima que também tinha levantado a mão, não sei se era para perguntar ou foi como a Mônica, é a Camila Trento. Camila? Tá com a mãozinha erguida. Tá com a mãozinha erguida. Pode falar, Camila. Sei. Então, enquanto a Camila não vem, vou passar para a próxima, para a próxima pergunta. O Josué Jesuíno Barros pergunta o seguinte, Elisângela. Tive a oportunidade de trabalhar na educação especial no município de Dourados. Naquela época era muito difícil a aceitação dos professores em relação a isso. Como que está sendo agora essa aceitação? Infelizmente, né, eu falo que o carro da educação especial nem todos conseguem entrar e acompanhar. É porque aquela pessoa ela nunca teve alguém com deficiência na família.
né? Então, quando você não aceita o outro naquele mesmo espaço, o deficiente é você, né? Então, quando você vê a pessoa com necessidade específica ali, você não te chama atenção, você não, como profissional, você não faz nada, quem precisa de ajuda é você. Hoje a gente ainda tem, infelizmente, tá? A gente ainda tem profissionais que pegam o aluno e falam assim, professor, apoio, seu aluno fez isso, seu aluno fez aquilo. E não é esse o objetivo, né? Quando a LDB, a Lei 9.394 de 96, ela trouxe a educação especial como uma modalidade de ensino, né? Ensino regular. E aí, o direito também desse aluno estar ali dentro, né? De participar de tudo. E depois agora em 2015, teve a Lei 13.146, que o artigo número 2 descreve o público, né? Quem são esses alunos. E a LDB, no artigo 58 ali, ele vem falando do direito daquele aluno ser contemplado. Então, ele tem um direito legal, o professor gostando, não, ele tem esse direito. Mas aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o professor foi criando um conceito, alguns professores, tá, gente? Não estou generalizando, não. Tem professores maravilhosos de tirar o chapéu. Ele veio criando o conceito que aquele aluno é do apoio, não é dele. E não é esse. O objetivo de quando a lei foi criada foi de dar um apoio ao professor. Não é o apoio do aluno, é o apoio do professor. Porque como eu vou estar auxiliando, apoiando esse professor a adequar, a adaptar esse conteúdo, o professor vai ter mais acesso a esse estudante para poder contemplar o objetivo dele. Qual é o objetivo dele? Não é fazer com que o aluno aprenda? Então, eu, como apoio, vou estar auxiliando o professor regente, não o aluno, porque se for ao contrário, eu não vou ser professor, vou ser cuidador, vou ser babado do aluno. E não é esse o objetivo, né? Tanto que eu falo assim, às vezes a gente pega o aluno com deficiência, ele está trabalhando, no intervalo, fala assim, vai andar com a galera, vai curtir música, vai escutar o que você quiser. Por quê? Porque ele é um ser normal, ele tem um modo diferenciado de ver as coisas. Então, vai rir, vai falar besteira igual os outros alunos, ele tem que ter uma vida social ativa, né? Infelizmente, José, a gente ainda encontra professores com essa resistência, mas devagarzinho, né? A água mole na pedra dura, quem sabe um dia, né? Verdade. Antes de eu passar a palavra para a professora Adriana, professora Vivi, professora Ademir, eu vou só fazer alguns comentários, né, que o pessoal que assistiu deixou aqui no chat, só para deixar registrado. Então, a Tainara coloca aqui exatamente, professor, é um ótimo argumento, infelizmente ainda observamos isso relacionado a diversas deficiências, né, um descaso, não só a deficiência visual. O Josué comenta que os professores achavam os alunos especiais como um fardo, né, para eles. Como a professora mencionou, basicamente eu ensinava o aluno porque a professora sequer olhava para ele, né, o aluno que trabalhei era autista, ele relatou, né. A Mônica ressalta, né, e destaca, parabéns à professora Elisângela por participar de uma oficina ministrada por você, oportunizada pelo PIBID, e foi uma oficina de formação muito proveitosa, muitos conhecimentos aprendidos sobre a atuação com os alunos que têm deficiência visual. Deixa eu ver, tem mais, daí parabéns, professora, do Micael, da Paula. A Aline coloca maravilhosas contribuições, todos os professores e professoras deveriam conhecer mais sobre as deficiências, assim o trabalho do professor, apoio e intérprete seria mais eficiente junto aos regentes. Isso aí. A Eugênia, parabéns, professora, Tamires, parabéns, vários parabéns, sensacional reflexão, parabéns pela apresentação, parabéns pelas reflexões, ótimo momento para nos tirar dúvidas, adquirir conhecimentos. Nossa, muitas parabenizações. Agora a Tainara pediu a palavra. Tainara, pode falar. Eu só queria fazer um ressalto, assim, quem quer seguir mesmo a área da licenciatura, eu acho que vale muito a pena investir numa especialização e uma pós para educação especial. Eu acho que só vem a contribuir para a gente, sabe? Para dar esse apoio para o aluno dentro da sala de aula, porque a gente não sabe quando vamos ter alunos com deficiência dentro da sala de aula, e a gente tem, né, que ter, assim, como um professor mesmo, saber lidar, né, apoiar também, então eu acho, assim, muito interessante. É uma área que eu acho que é muito pertinente da gente fazer uma especialização e até mesmo uma pós. Só queria falar isso. Parabéns, professora, mais uma vez pela apresentação. Obrigada, querida, por participar. É muito válida a opinião de vocês. São as opiniões de vocês que vão nos norteando o trabalho também, porque a gente precisa da participação de vocês, né, para poder contemplar. Vocês, como têm
uma linguagem própria, né? Vocês que têm um modo de aprendizado mais específico, uma vez que a gente consegue contemplar os alunos com deficiência, a gente consegue contemplar os outros também. E o objetivo do professor é esse, é contemplar todos, né? A Elaine sabe, o nosso desejo é que todos aprendam, que todos absorvam do conhecimento que a gente está ali disposto a passar. Aí, quando você vê o aluno que tem deficiência, precisando de um apoio, se esforçando tanto para aprender, e aí o outro que é evidente não está nem aí, está com fone de ouvido, está dormindo, isso dói na gente, porque a gente gastou um tempo planejando, a gente faz com carinho, né? O professor, eu falo que é um ser movido com amor, né? Porque se a gente for olhar pelo lado financeiro, não, nem vamos comentar. Então, ele tem um carinho em sentar, em planejar, em adaptar. Eu tenho uma amiga na área de química que eu acho ela assim, um exemplo, que é a professora Caroline, lá da Escola Capilé. Então, quando ela pegava o conteúdo, olha, tal dia vai trabalhar tal coisa com fulano, o que eu faço? O que você acha? Eu falava, não, você quer que eu te ajude? Eu vou tentar fazer. E ela vinha com material feito assim, sabe? Que ela fazia questão de fazer. E aí ela sentava com o estudante, explicava, ele tateava. Gente, isso aí para nós, professores, isso aí não tem nada que substitua, que paga. Esse momento que o aluno aprende e ele dá a devolutiva que ele aprendeu, isso aí é que faz valer a pena e nos dá força para continuar. Com certeza, professora, com certeza. Agora eu vou passar a palavra para a professora Adriana, não sei se ela tem alguma pergunta para fazer, alguma consideração. Adriana? Olá. Olá. Mais uma reflexão mesmo, tem uma pergunta, mais agradecimento também, Elisângela, por você estar aqui conosco. E também, à medida que você estava falando, eu estava relembrando, eu pude acompanhar, eu acho que foi a primeira formação que a Elisângela fez no PIBID, né, Elaine? Lá na FADIR, naquela sala enorme. Eu lembro tateando, ainda você levou eu acho que levou as máquinas da UEMS, né, Elaine? Uhum. Eu acho que foi, a gente teve... Levou, foi num sábado na FADIR. Na FADIR, né? E aí, à medida que a professora Elisângela ia falando, eu estava relembrando algumas coisas, assim, como é impressionante. Como esse tempo de pandemia parece que nos leva a um tempo tão louco, né? Que a gente nem sabe mais em qual dimensão que a gente está, né? Verdade. E à medida que a Elisângela ia falando, eu estava relembrando algumas falas dela e como foi diferente ouvi-la agora, porque, assim, no formato diferente, né? E assim, né, Elisângela, eu fiquei pensando, na semana passada, ou foi a retrasada, a gente teve uma fala do nosso ministro da Educação, que foi assim... Como se diz o aluno surdo. que foi algo que nos tirou o chão, né? Foi. Principalmente quando a gente vem pensando nessa linha mais inclusiva e trazendo essas reflexões do quanto é importante a gente incluir os alunos, independente de qual deficiência tenha, né? Porque de perto ninguém é normal, né? Ninguém, ainda mais professor. Exato. E aí ele fala que os alunos com deficiência atrapalham o ensino, né? E essa fala dele eu acho que foi muito forte no sentido de mostrar o quanto de preconceito que ainda existe, eu acho, na nossa sociedade, né? E à medida em que eu ouvi o pessoal comentando algumas coisas daquela fala dele, assim, aquilo me tocou de alguma maneira. E no sentido, assim, do quanto a gente ainda precisa resistir sobre certos tipos de comentário, né? O quanto esse preconceito ainda é forte. E aí, quando você traz essa discussão para a gente pensar um pouco sobre a deficiência visual, sobre essa importância da educação especial, eu acho que é muito importante para nós, enquanto professores, para os alunos, que são professores em formação. Então, só tenho te agradecer mesmo pelo trabalho que você vem fazendo, pelas formações, né? Também na semana acadêmica, né? Que também foi um outro momento também que você esteve conosco. Então, assim, muito obrigada por você abraçar essa causa e por falar de uma forma assim tão clara e tão leve sobre esse assunto que a gente sabe que ainda existe muito preconceito. Então, parabéns pela sua exposição, tá? Obrigada, Adri. E eu falo assim, que falar até papagaio fala, né? Então, nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. Sim. Então, tem pessoas que passam pela vida da gente, deixa saudade, outras deixam aprendizado. Então, esse ser que fez essa fala, que para mim não é uma referência, eu ainda tentei enxergar o lado bom. Eu acho que ele quis dizer que o professor, às vezes, aquele aluno ali tem um estereotipo, tem umas reações que acaba atrapalhando os outros. Foi isso que
que o meu lado bom, o lado bom da Elisângela, que quer ir para o céu, tentou enxergar. Mas a realidade é o quê? É um preconceito palpável. Porque, assim, a vontade de perguntar se ele tem uma cartinha no bolso. Né? Se ele tiver uma cartinha escrita, registrada e assinada por Deus, garantindo que ele nunca será ou nunca terá alguém com deficiência, aí ele pode rasgar o verbo. Mas enquanto ele não tiver essa cartinha, ele tinha que pensar 3 vezes antes de falar, porque amanhã pode ser um neto dele, pode ser um filho dele, ou pode ser até mesmo ele. Né? E ele vai querer ter acesso aos locais, ele vai querer ter acesso a conhecimento, e aí ele vai ser um objeto de incômodo, de atrapalho para as outras pessoas. Então, isso é falta de empatia, isso é falta de conhecimento. Isso é para a gente poder ver que nem todos que são alfabetizados, são letrados, são educados, né? É isso aí que a gente tem que tirar de aprendizagem. Muito obrigado, Adriana e Elisângela. Agora a Cris Nara pediu a fala. Pode ficar à vontade, Cris Nara. Primeiramente, boa noite, professora. Boa noite a todo mundo. Parabéns pela sua apresentação. Me fez lembrar bastante a aula de educação especial que a gente teve lá na FAED. Muito bacana também. E eu estava me perguntando aqui, né, em relação à deficiência visual no ensino de química, puxando um pouco aí também no nicho que acho que foi a Tainara que falou, né, a respeito de como a gente ensina um aluno que possui uma limitação, né, de deficiência visual, de modo remoto. Se, por exemplo, a gente poderia trabalhar, por exemplo, assim, quando a gente está na sala de aula com os demais alunos, todo mundo, tem professores que utilizam de recurso lúdico, né? Leva algum material, alguma coisa palpável para o aluno, porque às vezes é difícil mesmo de um aluno, até um aluno que consegue enxergar, ele entender. Então, você precisa, sei lá, de estruturas de molécula para levar, para representar. Uhum. O aluno de deficiência visual, existe algum software, alguma coisa assim que possa ajudar ele nesse ponto aí? Tem sim. O programa, o software NVDA, ele é um leitor de tela, né? Então, quando o aluno coloca vamos supor, uma imagem, né? Ele vai falar daquela imagem. Mas o importante é esse aluno ter uma associação dessa imagem, né? Primeiro você trabalhar o conceito da molécula, o que é a molécula, né? Onde que ela é utilizada, como que ela é representada. Daí você pode fazer as adaptações, tanto, né, em palpável, para ele poder tatear e criar essa imagem, quanto também ela tem a parte dos softwares que você pode estar utilizando. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, como eu falei, não tem uma receita de bolo pronta, né, que a gente vai seguindo. Porque cada aluno, independente da deficiência, se tem ou não, ele aprende de um modo diferente. Uma coisa que o aluno se mostrou adaptável foi ele escutar a explicação. A gente colocava um site, né? Vamos supor, no YouTube. Colocava lá a explicação, e aí ele com a máquina de braille ia registrando o que ele estava entendendo, né? Depois daquilo ali, a gente oferecia esse material para ele poder tatear. Às vezes nós fazíamos com barbante, com cola colorida, fazíamos com lantejoula, com pérola, o que representasse melhor aquela imagem para o estudante, né? Mas nós temos sim, viu, Cris? Nós temos os softwares, temos o DOSVox, temos o NVDA, que são os mais utilizados, que eles dão todo o suporte para o estudante, viu? Entendi. Muito bacana. Obrigada, professora. Nada. Obrigado, Cris Nara. Obrigado, Eli, pela resposta. Agora eu vou passar, acho que a palavra para a professora Vivian, não sei se ela quer trazer alguma reflexão, algum questionamento, só fazer as considerações. Oi, gente. Só queria agradecer, né, a Elisângela. Eu, na época das formações do PIBID, eu estava afastada para doutorado, mas acompanhei, eu lembro, eu posso estar enganada, mas eu lembro, acho que de acompanhar uma fala da Elisângela naquelas lives que ocorreram da química, né, no começo da pandemia, que parece que já foi há 10 anos atrás, não sei.
Eu brinco que a pandemia, para mim, é um século, a gente vai marcar como um século, não tem fim nunca. Mas só agradecer, Elisângela, assim, as tuas reflexões. E o que mais me encantou, e o que eu fico muito feliz e motivada, encantada, né, é que eu acho que todos nós que trabalhamos com matemática em específico, né, nós como educadores, como professores, como formadores de professores, nós temos sim que assumir uma luta política. E a Elisângela faz isso no final. Não temos que ter medo, não é defender uma bandeira em detrimento de outra, mas defender o direito à educação, né, defender o direito desses núcleos entendidos como minorias e que nem sempre são realmente estatisticamente minorias, a gente precisa problematizar um pouco isso, né? A nossa segunda língua é a língua de sinais e a gente tem maior preocupação em aprender outras línguas e não a língua de sinais, então a gente tem até mesmo um fomento dentro da universidade de desenvolver aulas, por exemplo, que trabalham em inglês, mas não temos o mesmo incentivo para trabalhar Libras, não existe essa política. Então, assim, me encantou muito a tua fala, mas realmente foi um presente no final ver tu como uma pessoa que trabalha, investiga, né, essa nuance, essa dimensão, se posicionar politicamente, trazer realmente essa questão, porque nós precisamos lutar, né? A nossa LDB está sendo atacada, e assim, ela está sendo destruída, destroçada, e a nossa própria Constituição Federal está sendo atacada. Existem muitas tentativas de ataque, né? Então, assim, a gente está vivendo um cenário muito nebuloso, e nós precisamos lutar, né, cada um nas suas trincheiras, vamos pensar assim, a gente precisa lutar para defender as pessoas que muitas vezes não têm voz para se defender, não têm condições de se defender. Então, assim, fico muito encantada de ver que existe, né, professoras, pesquisadoras tão competentes e engajadas politicamente nessa luta quanto, né, tu fazes. Me encantou particularmente a reflexão que tu trazes no final do poema e da questão da visão e da percepção, né? Eu acho que todos nós, independente se enxergamos total, parcialmente ou nada, ouvimos total, parcialmente ou nada, nós percebemos o mundo, né? E a forma como nós percebemos o mundo está muito mais correlacionada com as nossas experiências, com a nossa cultura, do que necessariamente com os sentidos fisiológicos, vamos pensar assim, né? Eu acho que essa questão da educação especial nos ensina muito a respeitar a cultura e as experiências que cada um de nós tem, né? E uma reflexão que tu trazes, que eu acho assim, eu sou muito mais ouvinte do que qualquer outra coisa nesse campo, mas nós temos alguns, no nosso grupo de pesquisa, por exemplo, nós temos alguns alunos que trabalham, que estão querendo, né, desenvolver pesquisas nessa frente, né, Adriana? A Adriana, em especial, tem uma orientanda, né, que é do mestrado da UEMS, que trabalha com isso, e eu, como uma pessoa que está muito mais de fora do que dentro desse nicho, eu vejo que existe uma recorrente, que é a questão da relação entre o professor e o professor de apoio, o professor... Eu acho que até tem que ser repensada essa terminologia, porque é muito mais que o professor de apoio, né? E essa reflexão que tu trazes de que esse professor... ele está ali para ajudar o professor e não como, né, digamos assim, uma bengala para o aluno, eu achei genial e realmente muito importante de ser realmente disseminada, né, e que a gente possa compreender muito mais a função de todos esses agentes e até mesmo dos colegas, né? Eu acho que isso que tu fala de desafiar esses alunos a interagirem com a turma, eu acho muito legal, porque muitas vezes esse aluno fica deslocado, né, fica... isolado no seu mundo e não expande a sua cultura, que eu acho que seria um elemento essencial para que ele possa criar outras ferramentas para perceber esse mundo, né? Então, só tenho a te agradecer. Nesse final de tarde, assim, foi muito interessante ouvir as suas reflexões e aprender mais uma vez contigo. Então, só fica o meu agradecimento, espero que em outros momentos a gente possa se encontrar e tomara que presencialmente, né? Pois é, poderíamos marcar, né, uma oficinazinha, né, de práticas de Braille, né? Vamos começar a alfabetizar as pessoas em Braille, porque a vida, acho que essa pandemia veio mostrar que ninguém é mais que ninguém, que todo mundo está sujeito, né, a qualquer
a qualquer coisa. E às vezes nós, como estamos na frente, ali na sala de aula, porque o professor apoio, às vezes ele não é tratado nem como professor. E olha que para chegar ali, ele teve que fazer uma graduação, uma especialização, porque é pré-requisito, né? E às vezes o colega não enxerga como profissional, enxerga como cuidador. E quando a LDB trouxe a proposta, né? As leis ofertaram e garantiram esse profissional, foi realmente para ajudar o professor, né? Que é uma ponte que vai unir o professor, dar acesso ao professor que não tem a formação ao estudante. E quando você se aproxima desse estudante, Vivi, que você o conhece, ele tem um histórico de vida que no final, se você for colocar na balança, ele muito mais nos ensinou do que a gente proporcionou algum conhecimento a ele. Porque o nosso conhecimento é meramente acadêmico, né? É uma base que ali tem ramificações, ele vai escolher uma linha de pesquisa e ele vai criar asas. Mas a experiência que esse aluno deixou para a gente, o esforço para estar ali, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil para nós que aparentemente não temos nenhuma deficiência, quem dirá para ele que já trouxe essa bagagem, né? E está ali persistindo para poder ter um aprendizado. Então, eu falo que esses alunos, assim, ter a oportunidade de trabalhar com eles é uma evolução pessoal, uma evolução, sabe? Até mesmo espiritual, porque você acaba enxergando, tendo uma humildade, vendo que ninguém é mais que ninguém lá dentro. Verdade. O Evandro, ele colocou várias coisas aqui no chat, mas eu vou perguntar porque o Evandro, ele sempre fala nas aulas. Evandro, você está disponível com o microfone para você poder fazer o comentário e perguntar ou não? Que às vezes ele não sim, tá. Então beleza, então fique à vontade. Primeiro, desculpa que eu cheguei atrasado por causa do serviço, mas é só assim, uma reflexão no meu caso, meu irmão, ele é deficiente auditivo, né? Hoje em dia ele já terminou o ensino médio, já é casado, já é pai de família. Meu irmão, ele começou a estudar com 2 anos de idade, antigamente ele estudava na PAI, ele estudou na PAI até os 10 anos de idade. Aí, em Campo Grande, surgiu o SEADA, que é uma escola especializada, né, para deficientes auditivos, e então ele estudou lá todo o ensino médio, o ensino fundamental dele, até a 8ª série. Só que daí, quando entrou o ensino médio, ele foi obrigado a ir foi forçado, né, aí ter que ir para o ensino normal, né, convencional, escola pública. Mas a nossa reflexão como família foi que, assim, ele foi muito desrespeitado na questão foi só passado, sabe? Não houve nenhuma preocupação no aprendizado dele, entende? A gente sentiu isso. Só que, graças a Deus, a gente em casa, como já tinha esse trabalho com ele desde a infância dele, então a gente foi fazendo essa complementação educacional dele, para ele aprender, né? Só que a gente nota que a maioria dos colegas dele não tinham essa oportunidade, né? Tanto é que os colegas deles iam em casa para a gente conseguir dar uma ensinada. E ele é o mais velho de casa, né? Meu irmão mais velho. Mas eu, criança, a gente tentava ensinar os amigos dele tudinho para tentar dar esse reforço escolar. Então, eu acho assim, eu acho que as escolas especializadas não deveriam ter sido tiradas, e sim trazidas para dentro do ensino público, entende? Porque era toda uma estrutura preparada para eles, sabe? Uma didática, uma psicologia totalmente diferenciada. Então, eu acho assim, que seria muito mais lógico, até aproveitável, trazer esses profissionais que já eram contratados, entende? Já eram funcionários públicos de qualquer forma, e trazer eles para dentro do ensino público, entende? Para dar esse apoio. Mas não, eu vejo assim, a gente tem amizade com os professores que eram dessa época, e eles simplesmente foram, assim, outra classe que foi desrespeitada. Muitos foram jogados para outros cargos que tinha nada a ver, entende, com as funções deles, entende? Foram relocados para funções nada a ver. E eu acho que a única pessoa que perdeu nisso tudo foi só o estudante, sabe, com deficiência. É só essa reflexão que eu queria fazer, assim, que para a gente como família foi uma coisa muito triste, sabe? Ver nesse ponto que chegou a educação. A família sofre, né, Evandro? Porque essas classes, assim, elas têm os pós, né, e também tem os contras. Porque, assim, é muito importante a socialização do estudante. Não só ele estar ali na escola, estar inserido ali, né, para poder receber o conhecimento acadêmico, mas a socialização também é muito importante. Então, um dos motivos que eles acabaram excluindo essas classes especializadas foi a questão da socialização. Só que o problema que eles não enxergaram é que não tinha todo o equipado para poder acolher esse aluno. Então, assim, não foi oferecido formação,
assim, foram oferecidas formações, mas, assim, é muito restrito, né? E aí deram formações até um certo tempo, depois foram diminuindo as formações, diminuindo. Se você for olhar hoje, quase não se tem formação mais, né? E aí, esses alunos, eles já estavam lá dentro inseridos e não houve esse apoio. E aí eles ficaram assim, né? Igual você falou mesmo, quem sofre é a família, porque tá vendo que tem uma pessoa com deficiência, uma pessoa inteligente, uma pessoa sociável, mas que não tem a oportunidade de adquirir conhecimento acadêmico. Então, eu falo assim, eu não sou intérprete, né? Não fiz a prova do CAS, eu me comunico em Libras, não sei todos os sinais, mas a gente vai se adaptando, porque você entra na escola, você está contratado como apoio de um estudante com deficiência visual, mas aí você conhece um surdo. E o surdo, ele é muito interativo, ele é muito simpático, ele é muito dado, né? Ele quer conversar com você e faz um monte de pergunta, e aí você acaba tendo aquela necessidade de aprender. Então, tem professor que tem essa disposição. Eu fui por conta lá, fiz o curso básico, fiz o intermediário, e aí não fiz o avançado. Mas tem professor que fala assim, eu não quero aprender, não quero, vou fazer um curso de... Foi como a professora falou, faz um curso de inglês, faz um curso de espanhol, mas não faz um curso de Libras, que é a segunda língua mais falada aqui no Brasil, né? E quem garante que amanhã ou depois não vai ter uma pessoa surda na família? E aí? Né? Vai fazer mímica? Não, ele tem os sinais que ele tem que ser utilizado. Então, eu falo que a palavra que se encaixa é uma falta de empatia, viu, Evandro? Porque a gente nunca vai aprender de tudo na vida, mas eu acho que pelo menos esse conhecimento básico de comunicação, o professor, ele precisa se sensibilizar e procurar adquirir. Por mais que ele não vá se tornar um intérprete, por mais que ele não vai se tornar um ledor, um transcritor de braille, mas que ele tem esse conhecimento para ele. Conhecimento não ocupa espaço mesmo. Obrigado, professora. Foi ótimo trazer essa reflexão para a gente, assim. Então, mais uma vez, professora Elisângela, eu, em nome do ciclo formativo, né, que representa o PIBID e o PRP, né, que é o Programa Residência Pedagógica, nessa mesa 6, nós estamos aí com esse ciclo formativo, só agradecimentos em todas as mesas que nós estamos tendo, né, ainda mais a de hoje, um tema muito importante, muito relevante, que a gente tem que tentar se aproximar, né, cada vez mais, e defendê-lo, né, cada vez mais. Então, agradecer muito mais uma vez por essa oportunidade. Então, a primeira foi no PIBID, a segunda foi numa semana acadêmica, a terceira foi no ciclo do webinar, essa é a nossa quarta, né? Quarto encontro. Criando então, relação já daqui a pouco. Que tenhamos mais e mais, e como todos e todas falaram aqui, que seja presencial e que a gente possa mesmo, né, manusear, verificar, porque uma coisa a gente vê, como você apresentou, muito bem apresentou, mas uma outra é ter a prática, é se colocar nessa posição, né, como a gente teve essa oportunidade no nosso primeiro encontro, né. Sim, então, a gente pode estar marcando, né, quando voltar presencial, fazer as oficinas de confecção, fazer oficinas de braille, o pessoal adquirir conhecimento do braille básico, né, e tem que identificar, depois a gente vê, né, a formação específica, mas eu acho que pelo menos esse conhecimento prévio, a gente como professor, a gente tem a obrigação de estar oferecendo aos nossos estudantes. E aí eu vou deixar como reflexão final, minha parte, daí se você quiser fazer algumas considerações, né, depois a reflexão que a Nicole colocou no chat ali, eu achei bem interessante estar colocando. Ela coloca assim, abre aspas, então a reflexão final com o poema da prof me lembrou muito o livro do Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos nossos olhos. Então, que a gente tenha essa... não dê visibilidade, né, nos tomar conta, e agradeço mais uma vez, Elisângela, eu deixo as últimas palavras para você, então. Não, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, com as mamães, eu sei só um tiquinho, e aí a gente compartilhar o tiquinho que eu sei com vocês, né, é uma equipe maravilhosa, né, conheci alguns, e outros, né, só por chat mesmo, porque infelizmente a pandemia nos restringiu bastante quanto a isso. Mas eu fico à disposição dos professores, nossos doutores em químicas, né, pós-doutores em química, e o pouquinho que eu puder contribuir, estarei sempre à disposição, e aguardaremos o retorno presencial, né, a gente poder matar a saudade e começar a expandir um pouquinho mais nosso conhecimento na área de deficiência visual. Ok, muito obrigado mais uma vez, a presença de todos e todas, a presença da professora Elisângela,
E só deixar já o convite, então a nossa próxima mesa, mesa 7, ela já tem data, pessoal, então ela será no dia 21 de setembro, com o nosso antigo colega, né, o professor Wallace, ele vai estar vindo falar com vocês, conosco, sobre letramento científico. Então, o nosso encontro é mais ou menos daqui a um mês. Desejo uma ótima semana a todos e todas, boa noite, se cuidem, quem puder fique em casa e continuem tomando os cuidados e usem máscara, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, meninas. Meninos.